utilizaremos o título. Título: quando uma substância é composta por uma parcela líquida e outra na fase vapor, ou seja, na saturação, o título é definido como a razão entre a massa de vapor e a massa total. O título, pessoal, ele é comumente representado pela letrinha X maiúscula. E aqui está dizendo que o título é igual a massa de vapor sobre a massa total. Além disso, pessoal, vamos falar mais uma coisinha. O título é uma propriedade que só tem sentido quando a substância está no estado saturado. Seu valor varia de 0, líquido saturado, a 1, vapor saturado. Ou seja, pessoal, não tem sentido dizer que no líquido comprimido, quando a substância está no líquido comprimido, o título é 0, porque a gente já sabe que só tem só líquido, então não tem massa de vapor. Assim como quando está no vapor superaquecido, não adianta você falar que o título é 1, porque só tem só vapor. Então, isso só é interessante no nosso estado saturado. Então, ou seja, o título ele é calculado como a massa de vapor sobre a massa total. Ele é muito simples de calcular, pessoal. E isso ajuda a resolver vários exercícios em que a substância se encontra no estado saturado, mas não sabemos o seu volume específico. E através do título nós podemos descobrir isso. Agora, pessoal, nessa videoaula de hoje, nós abordaremos um assunto muito importante que é muito utilizado desde o ensino médio e principalmente também em termodinâmica nós utilizaremos também esse conceito, que é a lei dos gases, pessoal. A lei dos gases é uma equação que aproxima o comportamento PVT, que é pressão, volume e temperatura, para fluidos com uma massa específica baixa. Massa específica baixa, pessoal, geralmente é estado gasoso, quase sempre é gasoso. Nenhum líquido se aplica. É uma aproximação, pois despreza a energia proveniente das interações intermoleculares. Ou seja, considera-se que o fluido é um gás perfeito. Então, pessoal, se um exercício fala que é um gás ideal, um gás perfeito, pessoal, pode ter certeza, você vai só aplicar direto nessa fórmula aqui e você vai resolver seu exercício. Então, pessoal, a gente tem duas equações aqui, ó. Pressão, volume, esse aqui é o volume normal, pessoal, volume em metros cúbicos, é igual a N. O N, pessoal, é o número de mols da substância que tem no seu sistema. O R é a constante dos gases, pessoal. Ela é uma constante. Isso aí você pode pesquisar, você vai achar um valor específico, isso aí você olha em tabela. E temperatura. Então, ou seja, PV é igual a nRT. Só que aí, pessoal, surge um conceito diferente aqui. Por quê? Mol, dificilmente a gente trabalha. Pelo menos em mecânica, engenharia mecânica, ou cursos que não utilizam muito a parte da química, dificilmente utiliza molaridade para fazer os exercícios. Então, pessoal, essa equação pode ser transformada nessa daqui, que pressão vezes o volume específico é igual a constante dos gases, que é o R, vezes a temperatura. Então, PV é igual a RT. PVzinho é igual a RT. Então, é isso, pessoal. Essa é a lei dos gases. Você pode utilizar tanto essa quanto essa que dá certo. Mas, na maioria dos exercícios, utilizaremos a de baixo. Então, pessoal, continuando aqui sobre a lei dos gases,
Aquela parte que a gente viu, pessoal, é quando o gás é ideal ou o gás é perfeito. Isso se aplica a muitos exercícios. Só que vai ter exercício, pessoal, em que ele fala que o gás não é um gás ideal ou que não é um gás perfeito. Então, a partir disso, surge o fator de compressibilidade Z. Então, vamos ver aqui um pouco. O erro da aproximação da lei dos gases aumenta consideravelmente conforme o estado do gás se aproxima da saturação. Para que a lei abranja um intervalo maior, utilizamos um fator de correção, o fator de compressibilidade Z. Então, pessoal, a partir de agora nós trabalhamos com o fator Z também. Pessoal, a nossa fórmula vai mudar muito pouco. A única diferença é que agora vai ter o fator Z que vai influenciar a nossa fórmula. Então, ou seja, PV, que é pressão vezes volume específico, é igual a o fator Z, o fator de compressibilidade, vezes a constante dos gases, vezes temperatura. Ou então, para quem quer trabalhar com molaridade, PV, que é pressão vezes volume, é igual a ZR. Esse é que a gente vai trabalhar depois. Vezes temperatura. Esse R aqui, pessoal, todos os anteriores a gente usou esse R aqui, que é a constante dos gases, normal. Só que agora esse R aqui, ele é dividido, esse R aqui é igual a esse R dividido pela molaridade do gás que você estiver trabalhando. Então, ou seja, você pode também trabalhar com ele, basta dividir pela molaridade. Observe que nas anteriores, pessoal, a gente utilizou sempre o R normal, a gente nunca usou esse aqui. Então, pessoal, continuando aqui, o Z, ou então fator de compressibilidade, varia entre as substâncias e de acordo com o estado da substância. Para encontrá-lo, vamos utilizar duas propriedades. Pressão reduzida, que é igual a pressão reduzida é igual a pressão que se encontra a substância dividido por pressão crítica. E temperatura reduzida é igual a temperatura reduzida, que é igual a temperatura da substância e a temperatura crítica da substância. Pessoal, toda substância ela possui uma pressão crítica e uma temperatura crítica já determinada. Exemplo, o que isso quer dizer? Essa pressão crítica e temperatura crítica. É uma temperatura e uma pressão em que a partir dali, se aumentar a pressão ou a temperatura, não se sabe em que estado vai estar a substância. É como se fosse o limite dos estudos das substâncias, pessoal. Então, a temperatura crítica é aquela temperatura em que máximo se pode determinar algo sobre a substância. Dali para frente, não se sabe mais nada. Não se sabe se vai ser líquido, se vai ser vapor ou outra coisa, por exemplo. Então, esse é o conceito de pressão crítica e temperatura crítica. Toda substância tem sua temperatura crítica e sua pressão crítica. Toda substância. E o Z, pessoal, ele pode ser encontrado através de tabelas. Aí nessas tabelas vocês utilizaram a pressão reduzida e a temperatura reduzida para aí assim encontrar o fator Z. Isso a gente vai ver num exercício mais para frente, pessoal. Então, por hoje sobre lei dos gases é só. Até a próxima aula, pessoal.